bom que essas mulheres potentes começaram o dia já preparando o terreno para a gente falar de algo que para mim é tão relevante e acredito que para vocês também será, que é equilíbrio das emoções e habilidades interpessoais. Então a gente já começou o dia falando sobre isso, mas a gente vai falar de algo que é tão importante para nós, que são os chamados soft skills. Vou me autodescrever e já agradeço o time de intérpretes que estão aqui. Obrigada por deixar esse evento mais acessível e inclusivo. Sou uma mulher branca, de cabelo cacheado, tenho 1,56 m, então sou pequenininha, estou de roupa preta e estou com uma camiseta branca escrito Medite. Espero que fique essa palavra para vocês hoje também. Vou falar um pouco do meu lado B. Meu lado A, vocês já conhecem, foi apresentado aqui, sou Head UX na Natura há 9 anos, mas eu tenho uma construção aí na minha carreira, na área de meditação, de yoga e de gestão das emoções nas organizações. Isso me acompanha desde 2005 e desde 2018 também tenho o papel de facilitar meditações na Natura, como um programa institucional. Isso acontece bem antes da pandemia, porque falar agora de bem-estar e saúde mental é algo em voga, infelizmente pelo cenário que a gente vive de desequilíbrio emocional, a partir aí também do que desencadeou a própria Covid-19 e todas as mudanças que o contexto sugeriu, né, que a gente teve que se adaptar muito rapidamente. E eu queria que a gente pudesse fazer um experimento. Vocês topam um experimento comigo? Então, para a gente fazer essa reflexão, por que equilíbrio emocional é importante para nós, como seres humanos e designers que aqui estamos, eu vou pedir para a gente se sentar com presença. Então, a maioria de vocês já estão sentados, mas eu vou pedir que vocês se sentem nos isquios, que são esses ossinhos do nosso quadril. Vocês façam um balanceamento do peso do corpo de um lado e para o outro. Alonguem a coluna, deixem a coluna reta. A cabeça bem centralizada. Então, a cabeça é a parte mais pesada do nosso corpo, a gente vai deixar ela bem centralizada, nem para frente nem para trás, queixo paralelo ao chão. Nós vamos deixar os nossos ombros relaxados. Aqui é essa parte que a gente carrega o peso do mundo, né? Então a gente vai deixar ele solto, vai deixar a mão apoiada na coxa, porque aí a gente estabelece uma postura bem ergonômica. E a gente vai fechar um pouquinho os olhos. E aqui nós vamos inspirar e expirar profundamente. Nós vamos levar a nossa atenção para a nossa face. Então, aproveita para alisar a testa, tirar toda e qualquer contração da face. Observe também a musculatura ao redor dos olhos. Perceba que não há necessidade de se esforçar para fechar os olhos. As pálpebras são como cortinas acima dos globos oculares. Aproveite para soltar maxilar. Para isso você pode distanciar os dentes superiores dos inferiores, soltar a língua dentro da boca. Então, mais uma vez, inspire profundo. Solte o ar. Como você se sente agora? Sinta o corpo, a respiração. Então, devagar, abra os olhos. Diferente, não é? Agora a gente chegou. Para a gente falar sobre presença, a gente precisa falar sobre o que a falta de presença pode impactar no nosso equilíbrio emocional.
A Ipsos soltou uma pesquisa com dados bem preocupantes. A gente está falando que mais de 50% dos brasileiros que foram entrevistados relataram alguma deterioração na saúde mental durante a pandemia. A gente está falando de um país com a 5ª maior alta dentro dos 30 países pesquisados. Vale lembrar que, antes da pandemia, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já falava de 380 milhões de pessoas com ansiedade ou depressão no mundo. Então, a gente já começa uma pandemia com as pessoas bem doentes. Quando a gente fala sobre as possíveis síndromes e os principais transtornos mentais, a gente está falando também do burnout. A OMS declara esse ano o burnout como uma doença relacionada ao trabalho. Então, as organizações hoje são responsáveis, sim, pela nossa saúde mental, como colaboradores. Ainda em pesquisa, quando a gente fala das pesquisas que são feitas pela International Stress Management, dentro do nosso país, a gente está falando de Brasil aqui, 72% dos trabalhadores brasileiros sofrem de estresse. Tem bastante gente estressada, provavelmente, aqui também, porque a gente é uma representação do país que a gente vive. Hoje a gente tem aqui quase 600 pessoas, Essa é a lotação máxima. Então, a gente tem grande representatividade. Quem se sente estressado? E vocês acabaram de fazer uma pequena meditação. 32% desse número, a gente está falando já em síndrome de burnout, ou seja, a gente já ultrapassou o processo de estresse contínuo e já entrou numa síndrome. E a gente está falando que dentro desse número de pessoas estressadas ou com depressão, de um aumento de 25% dentro só do primeiro ano de Covid-19. São números bem alarmantes. A gente também viu, ao longo desse processo, as empresas começarem a ser responsabilizadas, não só pela saúde mental, mas pela causa de morte das pessoas. Como as organizações estão lidando de fato com isso, Quando a gente fala sobre essas notícias tão alarmantes. Será que a Covid-19 realmente colocou as empresas aware, conscientes da importância de ambientes que promovam o bem-estar para os seus colaboradores? Essa é uma grande pergunta, porque isso está sendo falado, existem iniciativas, mas o quanto elas são profundas e, principalmente, o quanto essa é uma via de mão dupla. As meninas falaram, as mulheres que estavam aqui antes falaram, a Agnes, a Ângela, a Cláudia, a Aline, falaram o quanto nós precisamos ser donos e gestores da nossa própria carreira. Então, também precisa partir de nós esse autocuidado. Vou fazer uma pergunta. Quem aqui, durante a pandemia, migrou de área? Bastante gente. Quem aqui, durante a pandemia, mudou de emprego? Muita gente. Quem aqui, durante a pandemia, pediu demissão porque falou, não quero mais? Bastante gente. Talvez todo mundo aqui tenha feito uma mudança, e isso é mais comum do que a gente imagina. Durante a pandemia, surgiu o fenômeno conhecido como The Great Resignation, que significa as pessoas olharem para o seu tempo, olharem para o que estavam fazendo e questionar, vale a pena eu fazer isso? Vale a pena eu usar 12 horas do meu dia para fazer o que eu faço? A Agnes falou bastante sobre isso mais cedo. E aí, quando a gente olha para os números, a gente está falando de uma grande mudança que começa nos Estados Unidos, com 4 milhões de colaboradores fazendo uma mudança de emprego ou simplesmente abandonando seus empregos. Isso causou uma crise, e isso foi acontecendo em todos os países, no Brasil também.
Mas quando a gente perguntava para essas pessoas, através de pesquisas, o porquê que essas pessoas estavam fazendo essa mudança, 40% falava: estou esgotado. Eu não tenho energia para lidar mais com isso. Eu não quero mais. Simplesmente eu preciso parar. Outras 20% falaram: eu preciso de flexibilidade, eu preciso ter gestão do meu próprio tempo, eu preciso ter controle sobre o que eu deveria fazer ou não. E a falta de flexibilidade me faz parar. Outras 20% disseram: as minhas ideias não importam. A minha contribuição não importa, e se isso não importa, então não faz sentido para mim. E aí a gente vai falar de outras 16% que falam: eu não estou num ambiente que preza pelo meu bem-estar, portanto, eu também vou fazer essa mudança. Mas somos designers, a grande maioria aqui, mesmo aqueles que migraram recentemente, que estão aí iniciando a sua carreira, tem uma grande responsabilidade, porque a gente cria futuros. Toda vez que a gente cria um novo serviço, um novo produto digital, a gente está criando algo novo, que vai impactar diretamente na vida das pessoas, que vai impactar diretamente na sociedade. E se a gente não estiver bem, será que a gente está pronto para criar o novo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente já vive uma distopia, a gente já vive um cenário muito complexo. A Aline falou aqui, a gente vive num mundo que não é tão amigável assim. Mas se a gente não estiver bem, a gente vai conseguir projetar futuros melhores? A gente vai conseguir olhar lá para frente e falar: aquele é o mundo que eu quero viver, portanto é ele que eu vou conseguir construir. Eu trouxe o Otto Scharmer aqui porque essa frase, para mim, é um grande mantra. O Otto Scharmer, além de ser uma das principais referências em inovação e professor do MIT, é também o criador da teoria U, que fala sobre presença, sobre a gente estar bem com a gente mesmo, para que a gente esteja bem com o próximo e, portanto, tenha relações melhores para a gente, então, poder pertencer nessa interdependência que é o nosso sistema global. Quando ele fala que a qualidade dos resultados produzidos por qualquer sistema depende da condição interna de cada um de nós, ele está falando uma verdade. Eu só sou porque vocês são, porque somos nesse planeta. Então, ele, para mim, é uma grande referência. E eu gostaria de deixar aqui esse pensamento para vocês, porque nós somos muito responsáveis em construção de futuro. E a gente precisa estar bem para a gente estar nesse lugar, articular e trazer essa visão nos ambientes onde a gente está. Mas a gente sabe que isso não é tão simples assim. Então, como é que a gente pode dar esse passo? A dica que eu vou deixar aqui para vocês é: a nossa felicidade genuína, o nosso bem-estar é algo que a gente constrói dentro, que independe dos fatores externos. Eles contribuem muito, mas ele deveria ser independente. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, ter esse contentamento, essa sensação interna, para que a gente possa se pôr num mundo diferente. Porque tudo o que acontece externamente é muito volátil, e ela não deveria ter tanto domínio sobre a nossa felicidade. Então, quando a gente fala de felicidade genuína, a gente está falando do equilíbrio desses 4 grandes elementos, e de cultivá-los, principalmente. O equilíbrio conativo, e aqui a gente está falando da nossa intenção. Como é que a gente alinha a nossa intenção, o nosso propósito em estar bem? Saber quem eu sou, o que me faz bem, e cultivar isso em mim. O segundo grande passo é a atenção. A gente fez aqui uma prática de atenção, porque a atenção é onde está a nossa realidade. Então, se a gente não estiver aqui agora, nada disso existe. Às vezes a gente está aqui só de corpo, mas a alma está em outro lugar. Por quê? Porque a gente está pensando em outra coisa. A gente se engajou com o nosso pensamento e foi. Vive o metaverso cerebral. A gente deveria estar aqui, porque aqui é onde está a nossa realidade, é só o que existe. O aqui e agora. O que já foi,
e o que virá ainda virá, então isso não deveria fazer parte do nosso campo de atenção. O equilíbrio cognitivo, então, uma vez que eu tenho atenção, tenho equilíbrio cognitivo significa eu enxergo a realidade como ela é. Eu separo aquilo que eu carrego na minha sacola, ou seja, eu separo aquela minha vivência, os meus vieses, daquilo que está sendo posto para que eu não entre num processo de julgamento ou de ilusão mesmo da realidade. Eu tiro essas lentes, essas camadas que nos tiram da realidade. Para nós, designers, isso é fundamental, para que a gente entre num processo de empatia e possa construir soluções que são inclusivas, que não constroem ambientes tóxicos ou que causam desigualdades, porque se eu coloco o meu viés, se eu coloco só o meu repertório, eu desconsidero a diversidade, né, de repertórios. E o equilíbrio emocional. E aqui a gente está falando que é, sim, o nosso bem-estar que é completamente influenciado pelas nossas relações, pela forma como nós interagimos com o mundo e com as pessoas. Então, se a gente equilibrar esses 4, a gente está nesse caminho da nossa satisfação e do nosso bem-estar. Mas aí a gente precisa falar de emoções. Eu vim de um lugar que eu não tive letramento emocional quando criança. Eu venho de uma cultura de engole o choro. Não pode chorar, não pode fazer isso aqui agora. E criança não interrompe conversa de adulto. E coisas desse tipo que me fizeram ter dificuldade para entender as minhas emoções. Uma vez que eu não entendo as minhas emoções e não posso expressá-las, provavelmente eu não vou ter intimidade com essa relação. Fui ter isso depois. Então, eu trouxe aqui para apresentar para vocês o Paul Ekman. O Paul Ekman é um notável aí, psicólogo do século XX. Ele é a Bíblia das emoções. Esse cara tem essa contribuição incrível para o mundo. É um cientista maravilhoso. Foi ele, junto com a Eve Ekman, filha dele, e o Alan Wallace, que criaram esse treinamento que eu fiz no Einstein, né, que eu passei a ser facilitadora, que é o Cultivando o Equilíbrio Emocional. E ele fez isso para tornar esse conhecimento acessível numa linguagem universal. E ele fala sobre essa relação das emoções num lugar que nos coloca como humanos, equânimes. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo. Mesmo a pessoa que você mais abomina, tenha certeza, ela só quer ser feliz e se livrar daquilo que causa sofrimento, que normalmente tem alguma relação com a emoção da raiva, da tristeza, do medo. Bom, quando a gente fala de desequilíbrio emocional, a gente está falando desses 3 elementos. Primeiro quando eu estou em déficit emocional, ou seja, eu estou num cenário apático, de indiferença, ou quando eu estou hiperativo, ou seja, eu tenho uma oscilação contínua de diferentes emoções, fica ainda mais difícil de eu reconhecê-las, ou quando eu estou com uma disfunção. A disfunção normalmente faz com que a emoção dure mais tempo do que ela deveria durar, por exemplo, ou quando eu tenho uma expressão e uma reação àquela emoção que também é disfuncional. É importante que a gente se pergunte como que surgem as minhas emoções. Como é que começa uma emoção que causa uma ação destrutiva? Ou ainda, como é que causa essa emoção que é tão boa, que eu gosto tanto de sentir? De onde ela vem? E quando a gente fala das ações destrutivas, normalmente são aquelas da qual eu me arrependo de uma determinada ação, de determinada coisa que eu falei. Então é importante que a gente faça essas reflexões para que a gente comece a compreender de onde vem o que vem quando eu sinto uma determinada emoção. Isso é se autoconhecer. Para isso a gente precisa estar num lugar de atenção, né? de plenitude, de aqui e agora.
porque os nossos desequilíbrios emocionais estão totalmente ligados ao nosso desequilíbrio atencional. A gente tem muita distração acontecendo o tempo todo. E aí, qual é a emoção que são as mais difíceis de lidar, ou que para você é a mais difícil de lidar? O Paul Ekman, que eu acabei de apresentar para vocês, chegou em 7 emoções universais. Vocês vão reconhecê-las facilmente: a raiva, o medo, o nojo, o desprezo, a tristeza, a alegria, a surpresa. Essas são as categorias de emoções que todos nós sentimos, mas que são essenciais para nós todos, porque muitas delas nos livram, inclusive, de morrer. Então, todas elas disparam no nosso corpo efeitos orgânicos, né, impulsos, para ajudar a gente a sobreviver, para ajudar a gente a se relacionar nesse mundo. E entendê-las é fundamental para isso, para a gente usar todas elas ao nosso favor. Se não fosse o nojo, provavelmente a gente já teria se envenenado. Provavelmente a gente morreria quando criança, quando a gente está naquela fase de colocar tudo na boca. A mesma coisa o medo. Quem nunca sentiu medo de um cachorro na rua e falou, corro ou não corro? Porque o corpo já entrou num processo de alerta. Você fala, agora eu posso correr, eu estou pronto fisicamente para isso, para me salvar de alguma coisa do medo. Mas isso não pode se estender. Né? As nossas emoções precisam ter esses lugares, a gente precisa estar consciente de todas elas. Não é à toa que as emoções viraram o quê? Protagonistas do Divertidamente. Esse filme da Pixar. Quem assistiu esse filme? Quase todo mundo. Eu queria ter assistido quando eu tinha 7. Porque essas das 7, essas são as 5 fundamentais. O Paul Ekman, inclusive, foi editor técnico desse filme, justamente para apoiar a Pixar nesse roteiro. E ele é fundamental. Tanto que muitas pessoas falam, esse filme é filme de adulto, não é filme de criança. Mas se a gente pudesse letrar sobre as nossas emoções logo na primeira infância, provavelmente a gente cresceria mais fácil. Bom, vou deixar mais uma dica aqui. Como a gente entende o que é gatilho. Isso é importante vocês saberem. O gatilho ele é rápido mesmo. E ele é um conjunto de 3 coisas que criam essa avaliação automática. Então, o evento em si, né? Então, o que acontece, uma interação com uma pessoa, um cheiro, um sabor, isso é o evento. A pré-condição é como eu estou quando esse evento acontece. E aí depois a nossa base de dados emocional, aquilo que eu carrego na sacola. Então, qual é o meu repertório? Quais são os meus vieses? Essas 3 coisas juntas é a avaliação automática, mas ela é muito rápida. Milissegundos o nosso cérebro cria toda a situação, esse é o gatilho. E aí a gente pode entrar num processo de estereotipar. Somos designers, precisamos ser neutros nessa condição. Então, eu quero dizer, como é que a gente lida com isso? E aí a gente vai para a nossa linha do tempo de um episódio emocional. Esse aqui é uma super dica também. Se a gente sabe que o gatilho é causado pela nossa pré-condição, ou seja, como eu estou no momento, pelo evento que me impacta e pela minha base de dados emocional, isso tudo vai gerar uma emoção em mim. A emoção que gera em mim causa mudanças físicas e psicológicas. Físicas por quê? Vou dar uma dica. Quando a gente está com raiva, a gente franze a testa, cerra os lábios. Imediatamente a outra pessoa percebe que a gente não gostou, por exemplo. Então, se eu começo a estar presente, eu começo a sentir, meu corpo fala comigo. E aí que a gente ganha o jogo. Porque se eu estou presente, eu consigo saber qual é a ação que eu vou tomar. Eu não vou só reagir. E por que a gente ganha o jogo? Porque através da nossa ação, a gente vai, então, levar isso para a nossa pós-condição emocional. E é isso que vai retroalimentar o meu algoritmo, ou seja, minha base de dados emocional. Então, se a gente está presente, se a gente consegue alterar a forma como a gente reage, a gente pode alterar os nossos padrões. E isso é muito transformador. Então, se vocês conhecerem a sua base de dados emocional
e quiser fazer uma mudança, você inclui presença e muda o jogo, vira o jogo. Então, essa é uma ferramenta, se vocês quiserem fotografar, fotografem. Depois eu mando para o Edu também para mandar para vocês, porque uma vez que eu conheço a linha do episódio emocional, eu consigo entrar num outro processo de como eu lido com as pessoas, de como eu lido com o mundo, e, portanto, eu também me transformo. Como eu já passei muito, eu vou concluir que é importante que a gente conheça muito os nossos gatilhos, que a gente esteja presente, para que a gente possa agir e não reagir, e que a gente tenha, sim, a gestão da mudança dos nossos comportamentos. Eu espero que todos estejam bem. Quem quiser conversar comigo agora, vamos conversar. Foi um prazer estar aqui para falar desse tema com vocês. Obrigada. Muito bom. Eu adorei. Gente, brigadíssimo. A gente tem espaço para algumas perguntas. Como a gente está... O evento inteiro a gente colocou um pouquinho para frente, porque está todo mundo... Chegou mais tarde um pouco ali da ressaca moral e de tudo de ontem. Para você que está assistindo online, desculpa se a gente atrasou 10 minutos. Obrigado pela compreensão ali. Então, está tudo para frente. Aqui está tudo controlado, tá, gente? Então, é só assim, no geral, que está tudo para frente. Você aí que está online, vocês que estão aqui, me perdoa um pouquinho. Mas você que está online, desculpa mesmo. Toma um café, assim, Medita. Medita. Pede um iFood para compensar. Vamos trazer algumas pessoas aqui para... É isso que eu ia falar, já. Um monte de gente, vamos. Gostei que tem fila palmas, até. Oi. Obrigada. Aí, pronto. Tudo bem. Tem aqui, ó. Tem mais um aqui. Oi. Acho que tem um aqui. Boa. Agora eu fiquei um pouco ansiosa. Que bom. Não, medita. Vamos, rapidinho. Eu tô mais, aposta. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Todo tremendo. Você é maravilhosa, foi um prazer te conhecer. Eu tenho uma dúvida mais relacionada quando você sente que você atingiu o gatilho de alguém, mas a pessoa não viu. Eu estou tremendo muito, gente, perdão, mas eu estou bem. Mas a pessoa não percebeu que você atingiu um gatilho, que ela está com uma emoção exagerada ao que você falou. O que você faz nessa questão? Nesse momento é importante acolher e saber reconhecer. Normalmente a gente reconhece quando a gente conhece aquela emoção. Então eu já me senti assim, por isso eu reconheço em você o que eu causei. E nesse momento a gente pode transformar aquilo que a gente fez ou falou imediatamente. Então, quando eu falo que as emoções elas são fundamentais para a nossa sobrevivência, elas também são meio de comunicação. Então, quando a gente fala alguma coisa e a pessoa se emociona, a gente se emociona junto. Se a gente falou alguma coisa que foi ofensiva e aquela pessoa chorou, a gente entra num processo de empatia, pelo menos a grande maioria. Não estamos falando de pessoas psicopatas ou que têm algum distúrbio nesse sentido, porque essas pessoas normalmente não reconhecem as emoções da mesma forma. Mas é importante que nesse momento você também se coloque nesse lugar de vulnerabilidade, reconheça e abra o espaço para que aquela conversa aconteça num outro lugar. Olha, reconhecer que te falei uma coisa que eu percebi que não foi bom. Porque mesmo que ela não perceba imediatamente, você ajuda ela a perceber e vocês podem recomeçar. O mais importante é isso. Eu que agradeço a sua pergunta. Oi, prazer. Prazer. Intimidada. Não fique. Eu vou trazer o tema de imigração, né? Eu sou filha da pandemia também, como muitos aqui. Eu estou no Nubank hoje e vim de um cenário de design gráfico, então eu tive muita dificuldade ali nessa etapa de imigração, onde um dos soft skills era dar conta de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitos processos, muitas reuniões, enfim. Eu queria que você contasse alguma dica, alguns bullet points assim para o que fazer quando a gente tem muita coisa assim para olhar e etc, principalmente nesse momento de imigração.
para não surtar, para não enlouquecer, porque foi exatamente isso que aconteceu. Deu uma leve surtada e ainda estou surtando. Sim. Então, eu vou dar uma dica para você que é uma dica que eu uso muito. O que eu posso fazer agora? Essa é talvez você se perguntar, a partir das suas prioridades, o que você, naquele momento imediato, pode resolver. Qual é o seu campo de ação? Porque, às vezes, a gente tem muitas coisas para participar, mas nem sempre você é a pessoa responsável pela tomada de ação. Às vezes, você em algumas coisas, você é só a pessoa que será informada, você é só a pessoa que precisa estar alinhada sobre aquilo, ou você realmente tem ação, tem autonomia para a tomada de decisão. Então, começar a separar o que pertence a mim e o que eu posso fazer com isso, e aquilo que eu só preciso saber, mas eu não necessariamente tenho ação. Porque aí você vai conseguir tirar o peso que a maioria das coisas parece ter, mas que, na verdade, não tem. E aí, se não ficou claro para alguém se você tinha uma ação ou não naquilo, você dizer, olha, nesse caso, eu agradeço por estar alinhada, está tudo certo, isso vai me ajudar, mas eu não tenho ação, não tenho responsabilidade nisso, está tudo certo? Para você também. E é importante, as meninas falaram bastante sobre registrar. Registrar. Porque quando você tira daqui e põe no papel e sabe que pode consultar, você descansa seu cérebro, senão você entra nesse processo de ansiedade de não posso esquecer, não posso deixar de fazer. Não. Então, tenha sempre um lugar de registro e vai dar tudo certo nessa migração. Tem muitas pessoas migrando, tem pessoas incríveis para dar mentoria, para dar dicas, tem muito conteúdo disponível. Então, já deu certo. Confio em você. Obrigada, Obrigada, Esther. Vem pertinho. Opa, tá bom. Eu sou a Gabi, eu estou em pânico, porque eu odeio palco e eu estou tremendo. E eu Gatilho. Não queria estar evento, aqui. Lembra? Qual era a pré-condição da Gabi? O evento, ela está aqui, microfone na mão. Eu não queria estar aqui em cima, mas a Joyce me fez. Mas olha, corajosa. Então, o que ela está fazendo? Ela está reprogramando a base de dados dela. Na próxima vez que ela subir no palco, ela já não vai estar mais assim. Eu também mudei de emprego logo no início da pandemia, né? Eu não cheguei a ter um burnout, mas eu sentia que eu estava sendo muito desvalorizada. Assim, meu tempo estava assim sendo muito desvalorizado, né? E passava por umas situações assim que eu considerava até ofensivas. Então, era uma empresa assim que não só eu, mas como todo o time fazia assim 60, 80 horas extras por mês. E assim, uma vez o CTO até juntou todo o time de tecnologia para dar um sermão de por que a gente não tinha entregue lá um prazo proposto, né? Que era um prazo impossível. E falava assim, eu queria que vocês levantassem a mão aqui, quem fosse, seja honesto, quem acha aqui que não está dando 120% da sua capacidade. E a gente já estava fazendo 80 horas por mês, então era mais do que 120% da nossa capacidade, né? E aquilo foi me dando um ranço que eu acabei saindo antes daquilo me dar um burnout, porque eu me senti humilhada, assim, enfim. Só que isso foi me trazendo assim umas memórias de que eu acho que eu me identifiquei muito com o que você falou, de de guardar muita emoção para você. E eu faço muito isso, né? De tipo me calar às vezes numa situação que eu poderia falar alguma coisa, que eu poderia que eu estaria no direito de reagir até com raiva, mas de estar assim, se eu chorar eu sou histérica, então eu sou uma pessoa muito assim, tem uma barreira assim, e eu acho que consequentemente eu acho que eu passo por essas situações que eu me sinto trouxa. Eu sou muito feita de trouxa, gente. Eu sou realmente assim, tenho uma carteirinha de trouxa assim do clube. Quem se identifica? Ah, tá. Só para saber.
E aí é mais isso, assim, como é que eu presto atenção no que meu corpo está falando e, tipo, aprendo a me impor e não ser feita de trouxa, sabe? Mesmo que na hora ali eu sinta que eu fui feita, mas, tipo, vou correr atrás depois para tipo, sentir que tá sendo feita ali uma justiça, né? Acho que o ponto fundamental do seu relato é: isso é sobre mim? Isso é... Porque, na maioria dos casos, e ele estava ali diante de uma equipe inteira, não é pessoal. E quando a gente... Por que eu estou falando que não é pessoal? Porque ele estava ali na frente de uma equipe toda falando: vocês estão dando 120, você sabia que estava dando 180. Né? E quando eu falo que isso não é pessoal, é porque a gente sente a emoção, então vem, né, o gatilho vem, a emoção, fala: estou com raiva desse cara, estou sendo feita de trouxa. Mas qual é a ação destrutiva ou produtiva que eu posso ter a partir daquilo? A sua produtiva foi: esse lugar não é para mim, isso não faz sentido com o que eu quero construir na minha carreira e eu vou mudar. E assim as empresas estão perdendo excelentes profissionais, né? Líderes estão perdendo suas equipes justamente por isso. Porque eles também são pessoas e também querem ser felizes. Provavelmente ele queria dar uma boa notícia para o líder dele ou para o cliente, de que ele ia entregar naquele prazo impossível. Mas ele estava ali tentando se livrar do sofrimento. Então, quando a gente começa a entender esse lugar de vulnerabilidade que é nosso, mas também é do outro, a gente começa a separar e não levar tanto para o pessoal. Nesse lugar de falar, eu poderia ter falado, mas se eu falasse, provavelmente eu ia chorar ou ia expressar a emoção de uma forma não tão boa. O importante é você pensar o seguinte: isso vai trazer um bom pós-condição? Então, uma vez que eu enfrentar, esse ambiente me permite que depois eu construa algo bom para mim, porque nesse momento a gente precisa pensar individualmente, depois no próximo. O importante é você tentar não estender isso. Então, assim, você se sentiu, falou: nossa, me senti trouxa. Se você estende isso vai se alimentando. E aí vai passar de uma coisa que deveria ser rápida, ali, uma raiva momentânea, para algo que vai para um lugar de estresse, porque você está prolongando demais. Então, também perceber isso, falar: isso é mais sobre ele, é mais sobre a empresa do que sobre mim, porque talvez nem faça sentido eu estar nesse ambiente, não tem a ver com os meus valores, com aquilo que eu acredito. Então, o mais importante é você pensar o quanto isso interfere para você e não se colocar nesse lugar tão crítico de eu deveria ter falado, eu deveria ter enfrentado, porque às vezes não é sobre isso. Você fala: isso vai transformar essa empresa? Essa é a cultura? Vale a pena eu tentar transformar essa cultura? Às vezes vale, porque às vezes tem abertura para isso, mas se não tem, é você entender também o que é melhor para você e o ambiente para você. Verdade. Tá ótimo, obrigada. Obrigada a você. Oi, bem perto. Agora sim, eu fiquei nervosa, meu Deus. Gente! Meu nome é Ana e atualmente eu sou Product Designer e eu estou subindo para um cargo de liderança com 24 anos. Então... obrigada, gente! Não falem que eu começo a chorar. E eu sinto que conforme o meu gestor está potencializando de eu aparecer em reuniões mais estratégicas, é cada vez mais difícil mostrar o valor, às vezes, do designer, porque, às vezes, a empresa sempre acha que o problema é a área de design, nunca são outras coisas. Mas também é eu, enquanto mulher e jovem, conseguir mostrar que não é a idade que está afirmando o meu conhecimento, e sim tudo que eu passei e as outras experiências. E eu noto que isso me gera um burnout muito grande, porque enquanto alguém 16, 18 horas, enquanto um homem 18 horas, diretor, pode sair, eu estou 8 horas trabalhando lá ainda para provar meu valor, para entender um dado, para explicar. E eu não consigo ter essa fase do desligar, sabe? Então, às vezes, dá 18 horas, eu não consigo ser: nossa, desliguei o note, saí, vou fazer minha vida. E muitas vezes eu sonho com o trabalho, eu acordo pensando no trabalho, final de semana, eu estou pensando no trabalho. Como que a gente pode fazer para evitar isso?
para que a nossa vida não seja o CNPJ, e sim seja a nossa carreira profissional? Sim, isso é muito importante de você trazer. Primeiro, porque acho que não é só você que sente isso. A gente falou também mais cedo de síndrome do impostor. Todo mundo levantou a mão. Quando a gente é mulher, jovem, isso também traz algumas camadas. Eu, como mulher, posso dizer que não é simples, mas é importante que você faça essa conversa com outras mulheres que também passaram pelo que você está passando, e mulheres que estão em posições de liderança. Eu mesma estou à sua disposição. Ai, maravilhosa. Para a gente conversar sobre isso. Mas é importante que você consiga não se cobrar tanto, para que você consiga estabelecer limites, para você saber o que é dizer sim, o que é dizer não, para que você não prolongue esse estado de estresse durante muito tempo. Se você está sonhando com o trabalho, se você não consegue desligar, significa que você já está num período de exceder aquele tempo, né? Então, também fazer essas priorizações. O que eu posso fazer agora? Qual é a minha tomada de ação? Ou como é que eu olho para a minha rede de relações dentro do trabalho e eu tenho aqui aliados, para me ajudar a levar a importância do design além de mim? Porque a gente coloca todo o peso do mundo nas costas. E aqui, ó, lembra? A gente fica tensionado. E isso só vai causando o quê? O nosso organismo já vai reagindo. Parece que a gente está o tempo todo num lugar de combate, até fisicamente. Você não precisa fazer isso sozinha, porque você tem uma rede inteira de designers mulheres, de designers na liderança, e você pode contar com isso para articular e ter outras vozes com você. Então, faça isso. Observe dentro da empresa quem são essas pessoas que podem colaborar com você, e comece a fazer esse trabalho de articulação, porque você está num momento onde você está deixando de fazer aquilo que você faz muito bem, como product designer, né? Aquilo que te destacou e que te levou para esse lugar de gestão, de liderança, mas agora você não vai fazer aquilo que você fazia na execução. Você vai precisar dar esse próximo passo. Isso significa relações com as pessoas, articulações, e começar a formar essa rede que vai te apoiar. E aí você vai tirar esse peso do mundo das costas. O peso do design não está só nas suas costas. Então, aproveite isso. Aproveite os caminhos que você pode abrir para que outras pessoas vão falar junto com você lá, e você aumente e amplie a sua voz. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço. Sensacional. Sensacional. Eu adorei. Acho que a gente podia ficar... Você fala tão calma assim que eu podia ficar o dia inteiro. Assim, mulher tranquila, né, gente? Nossa, não é sensacional? Eu queria falar calma, assim, o tempo todo. Nossa, Que paz no coração. Eu também não consigo. Eu mando áudio no WhatsApp para as pessoas e se alguém botar no 2x parece um esquilo. Olha, gente, eu agradeço muito. Se vocês quiserem continuar essa conversa no LinkedIn, nas redes sociais, fiquem à vontade. Eu estou sempre à disposição. Adoro falar sobre esse tema, às vezes mais do que design, então fiquem à vontade. Agradeço. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos. Obrigado.